No vídeo de hoje eu quero falar sobre República de Weimar, inflação, hiperinflação e Bitcoin, e também volatilidade, como que todas essas coisas estão conectadas. Então, basicamente, a República de Weimar aí aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial e antecedeu então a Segunda Guerra Mundial, e foi a primeira república federal constitucional aí na história. Bom, e na República de Weimar, então, aconteceu um período de hiperinflação. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no mundo e tem a ver também com o conceito de volatilidade, que é algo que eu quero falar aqui com vocês. Então, se você curte o conteúdo do canal, já deixa seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade, então, na seção dos comentários. E aqui é muito interessante, que eles comentam, né, na Wikipédia mesmo, eles comentam sobre a hiperinflação que aconteceu, então, na República de Weimar, basicamente porque o governo imprimiu dinheiro, simplesmente imprimiu dinheiro de papel, e causou inflação. Na verdade, a definição clássica de inflação é a expansão da base monetária, é a impressão de dinheiro, e uma das consequências ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, é o aumento do preço das coisas, ou seja, a diminuição do valor da moeda, certo? Só que, claro, em relação ao preço dos ativos, em relação ao valor da moeda, a gente tem vários outros fatores, como sazonalidade, como diferenciação entre produtos e serviços, e por aí vai. Então, não é uma relação direta entre inflação e aumento de preços generalizados para todos os produtos. Tem ganho de produtividade, tecnologia, tudo isso entra na conta dos preços. Mas a definição clássica de inflação é expansão da base monetária e não apenas um aumento generalizado de preço. Por que isso é importante? Porque se o problema aí, que é a inflação, é simplesmente expansão da base monetária, a gente sabe quem são os culpados. São políticos e burocratas que permitem a expansão da moeda. E o conceito foi sendo deturpado ao longo do tempo para que as pessoas pensassem que o problema da inflação ou seja, que elas tivessem um conceito errado de inflação como aumento de preços, e daí nesse caso eles culpavam os donos das lojas, os donos dos supermercados, dos mercados e por aí vai. Só que não faz sentido simplesmente todo mundo começar a aumentar preços. Se a gente tem uma tecnologia cada vez melhor, teoricamente mais produtividade, era para os preços caírem, e de fato os preços caem quando a gente utiliza algo escasso, como por exemplo o ouro, como por exemplo o Bitcoin e por aí vai. Então as coisas estão ficando mais baratas em Bitcoin e em ouro, mas estão ficando mais caras em moeda fiduciária. Por quê? Porque governos, bancos centrais, políticos e burocratas permitem aí a expansão da base monetária. Mas bom, dito isso então, o que é interessante aqui na República de Weimar? Vocês estão vendo esse gráfico aqui na tela, que parece muito o gráfico do Bitcoin, certo? Basicamente um gráfico indo para cima, sem freio, digamos assim, aumentando de preço de forma incrível aqui ao longo de alguns anos. E isso aqui não é o Bitcoin, é o preço do ouro na Alemanha da República de Weimar. E por que isso acontece? Então é o gráfico logarítmico da hiperinflação alemã, que retrata a hiperinflação com o ouro. O que acontece aqui? Na verdade não era o ouro que estava se valorizando de forma exponencial, era a moeda alemã que estava colapsando de forma exponencial. E é mais ou menos isso que a gente está vendo com as moedas fiduciárias com mais ou menos velocidade no mundo inteiro. Então, por exemplo, o dólar já perdeu mais de 96% do poder de compra, 96, 97% do poder de compra desde a sua criação. O real, então, que é uma moeda mais recente, 1994, já perdeu também boa parte do seu poder de compra. E é uma questão de tempo até todas as moedas fiduciárias perderem poder de compra. E o que é interessante aqui também, muitas pessoas podem olhar para esse gráfico e falar o seguinte: bom, o ouro aqui, ó, olha só, ele subiu para próximo de 100, depois caiu para 10, depois subiu de novo, depois caiu e subiu e caiu. Ou seja, esse gráfico aqui é muito volátil, existe muita volatilidade aqui nesse gráfico. Então algumas pessoas podem dizer, bom, então o ouro nessa época não era seguro, porque era muito volátil. E as pessoas estão erradas, porque volatilidade é diferente de risco. Volatilidade não necessariamente significa risco. Aqui a gente tem muita volatilidade. Por quê? Porque a moeda fiduciária lá estava colapsando, certo? A moeda lá alemã estava colapsando.
E o ouro, na verdade, era o porto seguro. Então, a volatilidade era o que fazia com que o ouro se valorizasse exponencialmente em consequência aí do colapso da moeda fiduciária, e o que, na verdade, não era seguro era a moeda fiduciária que estava colapsando, que estava permitindo esse ganho de valor no ouro. Não seria possível sair de um e chegar aqui em milhões, bilhões em valor monetário na época, se não houvesse volatilidade o suficiente. E é mais ou menos isso que a gente está vendo com o Bitcoin. Muitas pessoas veem o preço do Bitcoin e pensam, pô, será que é algo muito arriscado? Cai 50% e sobe 50% num período muito curto de tempo. Isso é volatilidade, e volatilidade é vida em um ativo. Se existe muita volatilidade, significa que as pessoas estão negociando bastante esse ativo, e nada mais negociável, facilmente negociável, do que o Bitcoin, que é um ativo que é negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, não existe feriado, não existe final de semana, diferente, por exemplo, das bolsas de valores, de alguns mercados de câmbio e por aí vai. Não à toa, o preço do Bitcoin saiu aí de zero e já vale mais de 100 mil dólares. Então é impossível sair de zero e valer mais 100 mil dólares por unidade. Trilhões aí de market cap sem volatilidade. Então, volatilidade não necessariamente está ligada ao risco. Em alguns casos aí, ativos muito voláteis são sim os ativos mais seguros, como é o caso aqui do ouro na República de Weimar. E como a gente está falando de preços, Bitcoin, ouro, eu preciso fazer o disclaimer clássico aqui do canal de que isso não é uma dica de investimentos, então você não deveria basear aí suas decisões de investimento simplesmente nesse vídeo aqui de 10, 15 minutos. Então, dito isso, com o auxílio do ChatGPT aqui, como sempre no canal, eu pedi para gerar uma análise aí, comparar a hiperinflação de Weimar com o que a gente está vendo hoje, falar um pouco sobre Bitcoin e relacionar todas essas coisas. Eu vou dar uma olhada aqui no que eu consegui gerar de informação com o auxílio aqui do ChatGPT e comentar esse tema com vocês, que é muito interessante. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: a Alemanha, na pós-Primeira Guerra, foi palco de uma das maiores tragédias monetárias da história, que é a hiperinflação de Weimar, que eu já mostrei para vocês o gráfico e já comentei aqui com vocês. Então, entre 1921 e 1923, o marco alemão perdeu literalmente todo o seu valor, perdeu totalmente o poder de compra, e as pessoas foram obliteradas financeiramente, pelo menos aquelas que confiaram no marco alemão. Então, pessoas usavam notas para acender fogueiras, comprar pão com carrinhos de dinheiro e ver suas economias evaporarem em dias. Algo parecido com o que acontece em países como Venezuela, por exemplo. Então, as moedas na América Latina não têm um bom histórico de, pelo menos, reserva de valor, e já tivemos aí cenários caóticos como na Venezuela. Bom, não foi um acidente, então, foi uma consequência direta de um sistema monetário fiduciário de decisões políticas desesperadas. Hoje, o mundo caminha por uma estrada parecida e entender Weimar é entender o nosso futuro. Bom, então aqui eles explicam como que começou a hiperinflação, e daí eles falam aí do cenário da Primeira Guerra Mundial, perdão, onde a Alemanha, então, foi obrigada a pagar indenizações gigantescas aos vencedores. E sem ouro, sem reservas reais, o governo fez o que todos os governos fazem, que é começar a imprimir dinheiro. E imprimir dinheiro, então, obviamente, não cria riqueza, só transfere valor de quem poupa para quem gasta, e também pela criação da moeda, pelo efeito Cantillon, para as pessoas mais próximas aí da impressora, certo? E quanto mais o governo imprimia, mais a moeda perdia valor, até o ponto que ninguém mais queria segurá-la. Bom, como a moeda morreu, então, ponto número 2. A progressão mostra o seguinte: em 1914, um dólar valia 4 marcos, em 1921, um dólar valia 75 marcos, em junho de 1923, um dólar valia, 100 mil marcos já. E em novembro de 1923, um dólar valia 4,2 trilhões de marcos. E a inflação, então, chegou a 29.500% ao mês, e os preços dobravam a cada 3 dias. O marco deixou de ser dinheiro, virou papel inútil, como todas as moedas fiduciárias vão virar, é uma questão de tempo. E é isso, a gente mostrou aqui a comparação com o preço do ouro, certo? No gráfico anterior. Bom, o que aconteceu com o povo, então? A classe média perdeu tudo, poupanças sumiram, salários não compravam nada, aposentadorias viraram pó e o caos social levou ao desespero político. Milhões de alemães aceitaram soluções radicais, e foi nessa atmosfera que o partido aí,
enfim, eu não sei se a gente pode mencionar esse nome aqui no YouTube, mas vocês sabem qual o partido do Bigodinho aí cresceu. Partido dos Trabalhadores, né? Partido Socialista, enfim, no nome, certo? Bom, vocês já sabem de qual partido eu estou falando. A inflação não é apenas econômica, é moral. Destrói o senso de justiça e confiança na sociedade. E o que a gente aprende com isso, então? Governos sempre vão preferir imprimir do que cortar gastos. A moeda fiduciária sempre morre se for abusada. A hiperinflação chega devagar, depois de repente. E quem confia no governo perde. Quem antecipa sobrevive. O colapso monetário abre espaço para regimes autoritários. Cara, uma pedrada aqui, de fato, concordo com esses pontos. Bom, por que isso é relevante hoje, então? Seguindo os sinais que a gente tem hoje em dia, em 2025, a gente tem dívidas públicas explodindo, bancos centrais que viraram máquinas de impressão, políticos prometendo tudo, mas não entregando nada, inflação sendo tratada como instrumento de política, crescimento da polarização e política e instabilidade social. Parece 1923? Parece, mas agora é global e estamos em 2025. Então, basicamente, 100 anos depois. E aqui ele menciona, aqui o ChatGPT menciona então o papel do Bitcoin, disclaimer clássico, isso não é uma dica de investimentos, já mencionei, mas não canso de mencionar aqui no canal. Então, vamos começar aqui na Alemanha de Weimar. Quem tinha ouro, dólar ou ativos reais sobreviveu. Quem tinha marco perdeu tudo. Hoje temos algo ainda mais poderoso. Um ativo digital escasso, inconfiscável, independente de governos. Bitcoin é o seguro, aliás, contra a falência da moeda fiduciária. É o que o marco não era. Lembrando, aqui, né, não é uma dica de investimentos, algumas pessoas acham que o ouro é uma solução. Eu particularmente gosto bastante aí do potencial do Bitcoin como alternativa ao sistema financeiro global. Bom, então o Bitcoin é exatamente o que o marco não era. Um dinheiro baseado em regras, não em política, um dinheiro escasso aí e descentralizado. Qual a conclusão dessa história triste, então? A história da Alemanha de Weimar é um alerta. Não existe almoço grátis, não existe impressão sem consequência e nenhuma moeda fiduciária dura para sempre. Quem entende isso, se prepara. Quem ignora, repete os erros. Hoje você pode escolher, então, e amanhã talvez não, talvez o cerco se feche e você não tenha mais alternativa. Você já tenha aí já tenha sido obliterado financeiramente, como diz aí o termo frequente na bolha, né? Talvez você já tenha sido obliterado financeiramente, seja tarde demais. Então é isso, muito interessante essa questão da República de Weimar, como que isso aconteceu, como que todo o período de hiperinflação e medidas populistas, toda a questão aí dos partidos disputando enfim, porque o que acontece quando a gente tem um período de hiperinflação, quando a gente tem um caos social, governos prometendo tudo e, obviamente, eles não vão entregar o que eles prometem, a gente começa a ter um colapso civilizacional naquele local e isso pode abrir brechas para regimes autoritários, regimes totalitários, socialistas, ditatoriais, comunistas e por aí vai. Então, isso já aconteceu várias vezes na história, talvez não deixe de acontecer, infelizmente, e é importante que a gente aprenda com a história para tentar não repetir os erros, ou se a gente não conseguir impedir que os erros sejam repetidos, que a gente pelo menos se proteja nós e a nossa família, porque a salvação no final das contas é individual. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal. A gente está começando a postar vídeos aqui não faz muito tempo, mas tudo isso ajuda bastante com o alcance do canal e eu gostaria aí que mais pessoas estivessem preparadas para não ter esse problema financeiro que são causados aí por políticos, burocratas, oligarcas aí em conluio com bancos centrais e banqueiros. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vejo vocês amanhã ou ainda hoje, pois estou postando com muita frequência aqui no canal. E é isso, grande abraço, até mais.